Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Grandes Orações Bíblicas. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui, poder compartilhar uma lição maravilhosa da Bíblia. Para iniciar, eu quero convidá-lo para louvarmos o nosso grandioso Deus. Nós vamos agora cantar a música que vai ser projetada, o número 7 do Inário Adventista, Sejas Louvado. Depois dessa mensagem maravilhosa, eu quero convidá-lo também para fechar os olhos e vamos convidar a presença do nosso Deus neste momento. Amado Deus e Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor por este privilégio de abrirmos a Tua Palavra. Neste momento, pedimos uma bênção especial para todo aquele que está nos assistindo, para o irmão, a irmã, o amigo que estão aqui nos assistindo neste momento. Que a paz do Senhor esteja em cada lar. Ajuda-nos a compreendermos, Senhor, a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, hoje eu escolhi aqui um tema para nós estudarmos, para analisarmos. É um tema que é uma oração muito extraordinária que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 17. Essa oração ela é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Eu vou convidá-lo para lermos aqui o verso 1, onde diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Essa é uma oração maravilhosa e eu quero aqui convidá-lo para que nós possamos analisar alguns pontos dessa oração sacerdotal. Primeiro, observe que Jesus ele diz assim: Pai, glorifica-me. Dentro do contexto dessa oração, Jesus estava indo para Jerusalém, onde ele iria passar por um grande sofrimento. Então, quando nós pensamos, nessa afirmação de Jesus, como Jesus poderia então dizer: Pai, glorifica-me? Se ele teria que passar por um grande problema, por um grande sofrimento. Na realidade, veja que Jesus ele estava vendo além do seu sofrimento. E quando nós paramos para pensar no sofrimento físico de Jesus, que ele teria que enfrentar a prisão,
ele seria então levado diante de um tribunal, ele seria julgado, depois ele seria então torturado. E sabemos disso, a Bíblia nos revela que Jesus ele foi muito torturado. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, zombaram dele, cuspiram nele, depois fizeram algo muito terrível com Jesus. Colocaram uma pesada cruz sobre os seus ombros e fizeram que ele carregasse a própria cruz. Então, mediante grande sofrimento por tudo isso que Jesus deveria passar, e agora ele estava com os seus apóstolos ali, orando por eles, intercedendo por eles, e Jesus faz essa afirmação da questão da glorificação, né? Glorifica-me. Mas nós podemos entender que Jesus estava olhando além do sofrimento, além daquele momento tenebroso, além daquela noite escura que estava vindo sobre ele. E nós podemos entender, a partir disso, que Jesus está nos trazendo aqui uma grande mensagem, que é o nosso comportamento diante de momentos difíceis. Hoje, é claro, nós estamos passando por momentos difíceis, não é? Devido a essa questão da pandemia, todos nós estamos apreensíveis, pensando o que realmente poderá acontecer. É claro, isso traz grandes consequências, não é somente a doença, né? Aqueles que são acometidos pelos vírus, que estão doentes, ou aqueles que perdem, né, os seus entes queridos. Mas, na realidade, sabemos que muitos também estão perdendo aí empregos e, diante desta visão que nós estamos vivendo, grandes preocupações, elas vêm até nós. O que Jesus, então, nos ensinou? Que diante do sofrimento, diante de algo complicado que nós podemos enfrentar, nós podemos ter esperança. E essa esperança é a esperança de algo melhor, que é a visão da recompensa pós este mundo. Então eu quero convidá-lo para ler aqui um texto que está no verso 9. Jesus, ele orou por ele e também orou pelos seus discípulos, mas além disto, Jesus também, ele orou por você e Jesus orou por mim. Observe aqui no verso 9, diz aqui, eu vou ler desde o verso 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Observe que Jesus está orando e ele faz essa distinção, não é? Não estou orando pelo mundo, estou orando por aqueles que me deste. Qual que é essa diferença? Veja que durante esta oração, e eu peço aqui que você leia, não é, esta oração com mais cuidado, você vai perceber que em alguns momentos Jesus ele faz essa comparação entre aqueles que estão e aqueles que não estão no mundo, ou aqueles que continuarão no mundo. De certa forma, Jesus ele está fazendo uma comparação entre o momento em que ele estava vivendo, a própria ali um momento em que tudo estava acontecendo, mas tinha uma visão ainda mais ampla, que era a visão do todo. Não só a época em que nós estamos vivendo neste mundo, mas também temos a promessa, não é, de um novo céu, de uma nova terra, onde tudo isso que nós estamos passando não deixará de existir. Então, observe aqui que no verso 14, ele diz o seguinte, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Por que Jesus ele disse, eu não sou do mundo e eles não são do mundo? Jesus estava falando, na realidade, que o mundo estava contaminado pelo mal. Desde a origem do pecado, desde que o pecado entrou no mundo, aquilo que Deus havia planejado, aquilo que Deus havia sonhado para a humanidade, havia saído, não é, da sua rota ou daquilo que Deus havia então proposto para o mundo. O pecado trouxe dor, o pecado trouxe morte, o pecado trouxe dissensão.
Então, a partir de aí, a partir desse momento, nós temos então essa visão que Jesus ele fala, que é uma dissensão, né, entre aquilo que Jesus estava querendo ensinar e aquilo que o mundo estava, na realidade, vivendo. Eu quero convidá-lo também para nós abrirmos aqui o Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. No Evangelho de João 3, verso 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, é nesse pensamento que Jesus ele fala. Ele faz, então, essa separação. E isso, na realidade, é muito evidente quando nós olhamos, né, para todos os acontecimentos, para tudo aquilo que está acontecendo no mundo na atualidade. Então, Mateus capítulo 7, 13 a 14, também Jesus fala que nós, aqueles que aceitamos a sua palavra, que está relatada aqui também no Evangelho de João, capítulo 17, verso 7. Leiam comigo, 17, verso 7. Que diz assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. E no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós olhamos para isso e entendemos dentro desse contexto que Jesus ele estava preocupado com os seus apóstolos, mas também ele estava preocupado com todos nós. E no capítulo 10 de São Mateus, verso 34, Jesus ele fala algo que é interessante, que ele diz assim: eu não vim trazer paz a este mundo. Como pode isso, não é? Parece haver uma contradição, porque Jesus ele veio salvar, ele veio trazer então a salvação, uma vida eterna, e aqui nós encontramos uma aparente contradição. Como que Jesus diz, eu não vim trazer paz? Eu não vim trazer paz ao mundo, mas eu vim trazer dissensão. É porque a palavra de Deus, na realidade, ela traz dissensão a partir do momento em que uma pessoa rejeita essa palavra. Então, se alguém coloca em prática na sua vida, essa pessoa é transformada. Logo, muitos não vão aceitar e há, então, essa dissensão. É dentro desse contexto aqui que Jesus ele falou que haveria dois caminhos, um caminho largo, um caminho que conduziria à perdição e um outro caminho que conduziria ali à salvação. Então, este caminho largo, representado pelo mundo e por todas as suas ações fora daquilo que Deus revelou, e também o caminho estreito, que denomina a revelação de Deus e aquelas pessoas que aceitam o caminho de Deus. Então, essa é a distinção de mundo. Por isso que Jesus disse, Pai, eu os peço que os livre, não que os tire do mundo, nesse sentido que eles devem continuar no mundo, exercendo então uma missão, mas que os livre do mal. No verso 17, como nós já lemos, ele fala da essência, não é, da vitória, onde nós podemos obter a vitória sobre o mundo quando nós busquemos a palavra de Deus, onde nós temos o privilégio e a oportunidade de conhecer o plano da redenção, o plano da salvação. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e a palavra de Deus é a verdade. E aí vem a missão. Jesus, então, ele ora pela missão. Então, Jesus primeiro ele ora por ele, depois ora pelos discípulos, ele ora por nós e agora ele está orando pela missão. Qual que seria essa missão? Nós continuaríamos aqui no mundo, exercendo então a missão de levar a palavra que traz a salvação, que traz a vida eterna. Então, e qual que seria essa missão? A missão é que nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho ao mundo todo, né? O Evangelho da salvação, o Evangelho da vida eterna, falar que Jesus veio a este mundo, morrer para nos salvar e nos dar o privilégio da vida eterna. Então essa é uma missão. É interessante que, na realidade, hoje quando nós olhamos para este mundo, dentro do contexto aqui que nós estamos falando, muitos, eles até querem, almejam a salvação,
almejam a vida eterna, mas não querem nenhum compromisso com a missão. Qual que seria essa missão? Pregar o Evangelho. Nós temos, né, até aquele dizer dentro da Igreja Adventista, onde diz assim: todo aquele que nasce no reino de Deus nasce como? Nasce como missionário, não é? Nasce como missionário. Então, nós entendemos isso, que a missão ela deve ser levada avante, onde nós vamos ter esse privilégio de poder alcançar mais pessoas para o reino celestial, o reino de Deus. Em seguida, nós temos aqui Jesus, ele orando em favor da unidade. Me acompanhe na leitura do verso 21. No verso 21, ele diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus, ele orou em favor da unidade, E é impressionante que Jesus, ele faz aqui nessa menção da unidade dentro da divindade. Isso é muito importante, ele dá esse exemplo. Assim como a divindade ela é unida em 3 pessoas coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma união, e não só uma união, mas existe um propósito. Observe que antes de Jesus ele orar pela unidade, ele orou pela missão. E a maior missão que a divindade ela executou nesse mundo foi a salvação do ser humano, a salvação do pecador. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, unidos, eles tinham um grande propósito. E esse propósito era a salvação do pecador. Então, Jesus ele mostra a missão em sua oração e logo em seguida ele vai falar agora da unidade. Nós devemos buscar a unidade. E aqui, queridos irmãos, eu quero fazer um apelo para você. Nós devemos fazer a nossa parte em buscar cumprir a missão, não é pregando o amor de Deus, não só pregando o amor de Deus, porque não adianta só pregar ou só falar, nós temos que viver. A melhor forma de pregar o Evangelho é através do nosso exemplo. Quando nós vivemos o verdadeiro amor de Cristo, quando nós ensinamos isso a outras pessoas por nosso exemplo, então nós estamos cumprindo essa grande missão que é a unidade. Agora acompanhem comigo no verso 24. No verso 24 nós encontramos aqui a finalização desta oração, onde Jesus diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também contigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus ele termina a sua oração agora fazendo um pedido, um grande pedido. Ele está pedindo para que todos aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador estejam com Ele lá na eternidade. O que eu gosto muito dessa oração é a preocupação de Jesus em estar conosco. Observe que ele estava agora se despedindo dos apóstolos, ele está fazendo uma grande promessa, e essa promessa é que ele iria para o Pai, mas é que ele iria voltar. E acima de tudo, Jesus também disse que ele não nos deixaria órfãos, e que ele enviaria o Espírito Santo, que o Espírito Santo estaria conosco. Quando Jesus ele orou pelos apóstolos, quando Jesus orou por você, orou por mim, Jesus ele conhecia a cada um dos seus filhos. Por isso que ele pediu, dizendo assim: Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam. Jesus orou por você, meu amigo, minha amiga. Jesus ele te conhece, ele sabe dos seus sofrimentos, ele sabe o que está acontecendo com você, ele sabe o que vai dentro da sua alma, dentro do seu coração. E sabe, eu quero dizer algo muito especial para você. Se você fosse a única pessoa na face da terra, Jesus ele viria, passaria pelo sofrimento para te salvar. Sabe que você é uma pessoa única. Não existem duas pessoas iguais no universo.
Você foi criada por Deus e Deus tem uma missão especial para você, um chamado para você. E esse chamado é que você saia do mundo, não literalmente, não é? Mas sim que nós possamos não viver as expectativas deste século, mas sim vivermos uma esperança de um novo mundo, de um lugar maravilhoso que Jesus foi preparar. Foi por isso que ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar e quando eu preparar, eu vou voltar para buscar você. Olha que promessa maravilhosa. Nós sabemos que Jesus se preocupou conosco, Ele orou por nós e Ele prometeu que Ele voltaria. E quando nós olhamos, não é, para este mundo tenebroso, quando nós olhamos para este mundo onde as pessoas não conseguem ver esperança, nós que temos essa esperança, nós podemos dizer para outras pessoas: tenha fé, tenha esperança. Jesus vai voltar e quando Jesus voltar, tudo isso vai passar. Eu quero fazer este apelo para você neste momento. Que você confie plenamente em Jesus, entregue plenamente a sua vida a Ele e tenha essa esperança da breve volta do nosso Senhor. Muito bem, eu quero convidá-lo também agora, neste momento, nós vamos orar. Se você puder se ajoelhar onde você estiver, fique à vontade. Nós vamos aqui neste momento orar pedindo as bênçãos de Deus sobre a nossa família. Oremos. Amado Pai, ao concluirmos, Senhor, esta mensagem, pedimos que Teu Santo Espírito trabalhe profundamente em nossa alma. Ajuda-nos a compreender o amor de Jesus para conosco. Enquanto Ele esteve aqui, ao enfrentar grandes desafios, Ele estava preocupado conosco e está até hoje, porque Jesus, Ele passou pela grande tribulação, Jesus, Ele passou pelo grande sofrimento, Ele passou pela morte, mas também Ele passou pela ressurreição. E Jesus ressuscitou e hoje está no santuário celestial intercedendo por nós. Pai amado, queremos agradecê-lo por este grande privilégio. E pedimos agora neste momento que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada pessoa, que a presença do Senhor esteja em cada lar que está agora nos assistindo neste momento. Pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Eu também quero convidar você para que você tenha agora um momento de oração no seu lar, com sua família. Convide sua esposa, seu esposo, seus filhos, não é? A todos aqueles que estão aí no seu lar neste momento, que vocês possam ler um texto da Bíblia e dedicar aí um momento de oração. Que Deus te abençoe grandemente.